O Jornal da Manhã recebe nesta sexta-feira o prefeito de Joinville, Adriano Silva, para a gente comentar, né, sobre os assuntos da nossa cidade. Enfim, estamos chegando logo, né, no mês de dezembro, muitas ações realizadas ao longo do ano, um ano de reeleição, tem 2025 com muitos projetos, muito trabalho também, e a gente atualiza, né, os temas que estão em pauta na nossa cidade. Prefeito, bom dia, obrigado por visitar a PAN esta sexta-feira, bem-vindo novamente. Bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os joinvilenses, né? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente ter essa conversa. Você quer fazer uma pergunta ao prefeito? Aproveita então, manda sua pergunta pelo WhatsApp da Jovem Pan, lá no canal do YouTube estamos ao vivo também, o prefeito vai responder na medida possível, tendo a resposta para o seu questionamento, para a gente conversar sobre os temas aqui da nossa cidade. Prefeito, o tema em pauta, né, na cidade não é outro, que infelizmente é a questão dos moradores em situação de rua, passa pela Câmara, né, o ouvinte acompanha aqui, manda seu questionamento também, a gente tem recebido representantes das entidades aqui também. O comitê foi formado, né, um grupo estratégico. Já alguma ação definida por parte desse grupo para a gente discutir de que forma lidar com essa situação em Joinville? Bom, Marquinhos, primeiro, esse tema ele é complexo, é um tema difícil, né? E por que ele é tão difícil? Porque as leis brasileiras federais, elas não ajudam a situação. Porque nós temos três perfis de moradores de ruas. Nós temos aquelas pessoas em situação de rua que estão de fato com uma situação crítica na sua vida, estão de forma vulnerável, sem emprego, e essas, eu digo que essas, a nossa assistência social faz um trabalho maravilhoso. Essas, a gente consegue recuperar, né, a situação deles, eles já começam a emprego, já restabelecem suas vidas, muitos, né, acabam voltando para os seus municípios e a gente faz o pagamento dessas passagens, né? Então a assistência social nesse ponto faz um trabalho muito bom. Tem a questão da saúde, né, que são as pessoas que ali têm problemas psiquiátricos ou têm problemas com drogas e álcool. Aqui daí já começa a ficar mais difícil o atendimento, aonde você tem que muitas vezes fazer internação compulsória. Essas internações são feitas, né? Nós estamos aqui trabalhando, né, com uma equipe médica, né, e estamos avaliando caso a caso. Então a gente está mapeando quem são os moradores frequentes, quem são aqueles pessoas em situação de rua que a gente percebe que tem problema de fato e que tem uma recorrência, né, de uso de drogas e tudo mais, e a gente vai estar mais em cima dessa situação para fazer essas internações. A internação compulsória, ela acontece primeiro numa clínica para desintoxicação, onde essa pessoa, se ela aderir depois e não fugir, né, do tratamento, ela fica 3 meses nisso, depois ela vem para esses lugares de terapia média, onde fica em torno de 9 meses e depois ela é reintegrada à sociedade para fazer a recolocação no mercado de trabalho e assim por diante. Então, nós temos esse sistema em Joinville também e fazemos, né, quando é possível. E o terceiro item, que aí é o mais complexo, que é a situação das pessoas que estão na rua, mas se aproveitando de uma legislação extremamente penosa aos municípios. Eu digo isso porque hoje o crime de furto não prevê prisão preventiva. Então essas pessoas são presas, furtando, né, causando problemas para a sociedade, e elas são soltas de imediato para responder em liberdade. Então a lei federal, ela tem que ser alterada urgentemente. Então aqui, né, eu vejo muitas vezes a população cobrando apenas os prefeitos, mas os prefeitos são reféns das leis federais. Né? E aqui, né, a Câmara de Vereadores não tem o poder também de mudar essa lei, nem deputados estaduais. Agora, senadores e deputados federais, sim. Então cabe também a todos nós fazermos cobranças ao Congresso Nacional para que as leis criminais comecem a ficar mais rígidas. Vou dar um exemplo. Eu tenho os números da Guarda Municipal, mas eu tenho certeza que a Polícia Militar também vem fazendo o seu trabalho e também tem outros números e até talvez maiores. Só no ano passado, Marquinhos, nós prendemos 38 pessoas em situação de rua que estavam com mandado de prisão em aberto. Dessas 38, não tem 6 presas mais. Então, as nossas forças de segurança, elas estão enxugando gelo.
porque você vê o crime acontecendo, você leva o crime, muitas vezes o policial fica mais tempo dentro da delegacia tendo que fazer a parte burocrática e a pessoa que cometeu o crime sai antes. Então, de fato, a legislação brasileira ela não está ajudando. Agora, os joinvilenses podem ter certeza que eles não têm um prefeito omisso. Por isso mesmo, nós montamos um grupo estratégico onde eu trouxe os representantes dos 3 poderes. Eu sou representante do Poder Executivo e a parte do Poder Executivo nós estamos fazendo. A parte do Poder Legislativo também está fazendo. A Câmara de Vereadores também vem tentando fazer as cobranças e tudo mais. E também trouxemos a questão de juízes e promotores de justiça para entender onde estão os gargalos das leis, para que daqui a gente possa cobrar deputados federais e senadores para a mudança no Congresso Nacional. Prefeito, queria pegar esse ponto que o senhor citou ali sobre a questão da assistência social. A gente recebeu recentemente aqui entidades, representantes inclusive da Polícia Militar, da própria Polícia Civil, até representantes dos consegues de algumas regiões aqui de Joinville. E essa é a mesma dor, da questão do enxugar gelo. Foi o que o comandante da 5ª Região da Polícia Militar, inclusive, falou aqui também. Mas as entidades, até a própria Polícia Militar e outras também, acreditam que se tiver uma assistência social que seja mais efetiva, minimiza esse problema do prende, solta, talvez, de outras situações de ocupação de pessoas que estão em imóveis desocupados e tudo na cidade. O senhor já disse que a questão da assistência social está sendo bem feita na cidade. Tem como ampliar ainda mais? Porque as entidades acreditam que sim, quando há uma assistência social mais efetiva, diminui esse gap na outra ponta. Marquinhos, eu te garanto, hoje a pessoa que está em situação de rua, que quer sair, a gente consegue resolver imediatamente. Eu te garanto isso. Mas essa adesão, ela é Só que pequena. Se a pessoa ela não quer sair, o sistema de você retirar a pessoa da rua, em virtude só para retirar, você não consegue porque ela tem essa liberdade garantida perante a Constituição. Perfeito. Então, hoje... Vai se quiser. É isso que eu digo, a assistência social ela tem funcionado. Só no ano passado, mais de 800 pessoas saíram da situação de rua para o mercado de trabalho, para moradias e tudo mais, alojamentos, tudo. Então, nós resolvemos a situação de 800 pessoas. 500 pessoas ano passado voltaram aos seus municípios pagos pelo município de Joinville. Lembrando que são pessoas que aceitam essa situação de forma voluntária e a gente tenta recuperar a dignidade delas. O problema são as pessoas que não querem aderir às políticas atuais. Então, e são aqueles 2 casos. É o caso do criminoso e é o caso dos pacientes de pessoas com problemas de saúde. Esses 2 são casos mais problemáticos, porque para você fazer internações compulsórias, você precisa de toda uma documentação para provar que aquele é um paciente recorrente, e que ele de fato tem um problema, então você precisa de uma junta médica, de toda uma equipe, e nós temos isso e fazemos isso, e a questão de furtos e roubos, que aí é um problema federal, é um problema onde o crime hoje no Brasil não está sendo combatido da forma que tem que ser. Agora, o que nós estamos fazendo na forma prática? Esta semana mesmo, nós já tivemos uma ação tática, onde nós tivemos várias forças de segurança fazendo uma ação de ordem pública. Uma ação de ordem pública é uma ação muito maior do que somente abordar as pessoas em situação de rua. Você sai fazendo todo um trabalho onde você vai vistoriar locais onde possivelmente são revendedores de droga, onde possivelmente também são ambientes onde as pessoas se drogam, onde está promovendo o espaço para que eles possam se aglutinar. Por exemplo, casas abandonadas, mais de 11 casas foram vistoriadas nessa semana, e os proprietários começam a ser notificados. A gente já tem proprietários extremamente notificados, e depois de algumas notificações, se isso não acontecer, a prefeitura, por lei municipal, vai poder fechar essa casa com tijolos e até mesmo botar abaixo se assim necessário. Então, nós estamos já com essa ação acontecendo, então a gente chama ações de ordem pública. Agora, Marquinhos, uma coisa que os joinvilenses não vão ver. Eles não vão ver um prefeito fazendo pirotecnia. Eles não vão ver um prefeito indo para a rua e fazendo um vídeo dizendo que vai botar a turma a trabalhar.
porque isso é mentira. Isso não funciona, isso não é verdade, isso é vídeo para chamar a atenção de uma narrativa e na prática as leis não permitem isso, tirar uma pessoa da rua e obrigar essa pessoa a ir trabalhar forçada. Né? Então, e como já vi vídeos recebendo aqui. Outra coisa também que, né, nós temos que entender. Joinville é uma cidade que é porta de entrada do estado de Santa Catarina. Cidades do interior do estado de Santa Catarina não têm a BR-101 como porta de entrada. 90% das pessoas em situação de rua em Joinville são de fora de Joinville, não são daqui. Né? E que elas ficam muitas vezes 15, 20 dias e já seguem para outras localidades. Então, nós temos sempre uma população flutuante, né, que vai passando, e agora no verão a situação é prejudicada. Sabe por quê? Porque nós temos muitas pessoas vindo para o litoral e aí eles sabem que eles vão conseguir dinheiro, que eles vão conseguir também alimentação nas ruas. Hoje nós temos um programa de assistência social onde o restaurante popular está aberto, mas uma pessoa de situação de rua, ela ganha um voucher de 10 dias apenas para frequentar o restaurante popular. Senão, ela precisa aderir a um tratamento nosso. Senão ela não vai ficar ganhando comida, né, para a gente ficar sustentando ela na rua. E se as pessoas estão na rua, é porque tem gente ainda dando comida na rua. Eu digo hoje não tem pessoa em situação de rua que vai morrer de fome em Joinville porque nós temos um sistema de restaurante popular. Agora, o que nós vemos é, muitas vezes eles não aderem às políticas e outras pessoas e entidades começam a alimentar na rua. E aí isso é um problema, porque você não consegue fazer e convencer essas pessoas a saírem. Outra coisa, a esmola, ela não ajuda em absolutamente nada. Você está promovendo esta pessoa a se drogar, a beber, a ficar em situação de rua. Né? Então, assim, nós temos essa campanha de ajude de verdade, não de esmola, né? Para as pessoas ligarem para o nosso sistema de abordagem 24 horas, que nós temos hoje um sistema de abordagem, né, na assistência social que funciona, né, para garantir os direitos dessa pessoa. Então, as pessoas hoje, eu falo, o pagador de imposto hoje pode ficar tranquilo porque a política pública em Joinville está montada. Você não precisa fazer ação social. Vá ajudar uma ONG que atende crianças, vá ajudar crianças que estão em áreas vulneráveis. Essas sim são vítimas de toda uma situação. Agora, adultos em plena saúde, né, no centro da cidade, você estar alimentando e dando esmola, você não está ajudando o município. Você está ajudando uma pessoa muitas vezes doente e que nós temos um sistema para ajudar. Prefeito, esse tema, ele voltou à Câmara de Vereadores de Joinville, inclusive nessa semana. O vereador William Tonesi até usou a tribuna, inclusive numa gravação, falando sobre esse tema e tudo mais. E nós perguntamos ao vereador o que de fato ele levou, né, para a Câmara de Vereadores sobre a situação, inclusive, de transporte, de pessoas em situação de rua aqui em Joinville. Eu gostaria que o vereador explicasse para a gente o que realmente ele levou para a gente poder entender. Roda aí o vereador William, por favor. Marquinhos, eu recebi denúncia dos moradores de Piraberaba com fotos de pessoas em situação de rua sendo abordadas pela assistência social e que essas pessoas continuaram lá em Piraberaba. Daí eu fiz um questionamento na tribuna de onde essas pessoas estavam vindo e por que continuaram lá. E a prefeitura não gostou dos meus questionamentos, das minhas cobranças, e começaram uma campanha contra mim, dizendo que eu estava divulgando fake news. Ora, questionar agora virou fake news? Fake news para mim é esse serviço de abordagem, porque o que eles estão fazendo é entregar um cartão de visita aos moradores de rua que chegam em Joinville e dizer que o município oferece café, almoço, janta, banho, roupa lavada e quarto para dormir. E para quem tem dúvida, é só entrar na minha postagem na rede social e ver o comentário dos técnicos da prefeitura. A situação está insustentável e essa política assistencialista da prefeitura está multiplicando a quantidade de moradores de rua. Dessa forma, não existe polícia suficiente que vai conseguir identificar os malfeitores no meio dessas pessoas em situação de rua. O meu projeto de internação involuntária precisa ser aprovado urgentemente. Fico à disposição para esclarecimentos. A pergunta é, a prefeitura em algum momento, o executivo recebeu alguma denúncia nessa linha que foi apresentada na Câmara, prefeito? É lamentável a fala deste vereador. Lamentável, porque o que ele está promovendo é uma narrativa, né, para levar as pessoas, induzirem as pessoas ao erro. A política
pública, ela é obrigatória. Hoje nós temos a política pública da assistência social, né, e que nós não estamos promovendo ela, tanto é que você não vai ver um vídeo meu ou da prefeitura falando da assistência social, né? Na verdade, quem está promovendo é ele, fazendo os vídeos e falando tudo o que a gente está fazendo, né? Então, assim, é lamentável a fala desse vereador, né? Porque ele induz as pessoas para narrativas, para criar, né, narrativas que aí chamem a atenção para ele. E também a internação involuntária, o projeto de lei que ele propõe é um projeto inconstitucional, porque o projeto de lei da internação involuntária já existe na lei federal. E quando existe uma lei federal, o município nunca pode fazer uma lei mais restritiva do que a lei federal, né? Então, o projeto dele é contra a lei. Tanto é que o próprio Ministério Público, em audiência pública dentro da Câmara de Vereadores, já se colocou contra o projeto de lei, porque o projeto de lei está errado, né? Então, assim, é feito um projeto de lei errado para chamar a atenção da população, para dizer eu estou promovendo, né, um projeto de lei que é inconstitucional, que ele vai parar, né, que ele não vai funcionar, para dizer que fez. Então, nós hoje temos um projeto de lei que nós enviamos pela prefeitura, né, que é um projeto chamado Resgate, onde esse projeto ele prevê todas essas ações que eu comentei, onde ele é a lei, a internação involuntária, ela acontece dentro do que a lei federal nos permite fazer, né? E nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Prefeito, para a gente fechar esse assunto aí dos moradores em situação de rua, qual é o próximo passo do grupo de trabalho do comitê? Tem uma reunião mensal? Nós temos uma reunião mensal. Essa reunião mensal com essas lideranças dos poderes é para nós discutirmos as ações do grupo tático. Nós temos dois grupos. Nós temos o grupo estratégico, né, que é o grupo que toca a questão da política, né, da pessoa de rua, para a gente identificar onde estão os problemas, onde estão os gargalos, por que não está funcionando a ação. E nós temos o grupo tático, que daí sim, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Guarda Municipal, agentes de trânsito, a equipe de saúde, né? Esses estão acontecendo e estão fazendo semanalmente. Tanto é que nesta semana nós já tivemos uma grande operação que aconteceu em Joinville. 2 pessoas foram conduzidas para a ala psiquiátrica do Hospital Regional. Então houve uma internação já involuntária, né, por isso. Então nós estamos fazendo essas ações. Agora, como eu digo, né, nós não vamos fazer, né, uma falsa publicidade, nós não vamos fazer narrativas erradas para induzir o joinvilense ao erro. Prefeito, tem perguntas chegando do ouvinte que está participando com a gente aqui, e a pergunta do Ivan que está com a gente é relacionada ao trânsito, a questão da mobilidade. E aí, bom dia, Ivan, tudo bem? Aproveitando a presença do prefeito aqui, o Ivan diz o seguinte, ó, com relação ao trânsito, qual o poder da companhia de trânsito? No cruzamento da antiga Motorplace, o semáforo abre ao mesmo tempo, já tem vídeo de vereador falando isso e tudo mais, e está se referindo provavelmente à questão da fiscalização, enfim, que também tem uma atribuição, né, prefeito? Eu não entendi a situação. Com relação ao trânsito, o poder da companhia de trânsito, que é os agentes de trânsito que aí fazem uma ação de fiscalização especificamente, né? Também, eles controlam o trânsito, eles ajudam a organizar o trânsito, né? Eles também fazem o fechamento de ruas para eventos, né? A gente tem um time até pequeno para o tamanho da cidade, né? E a fiscalização de trânsito é uma das atribuições deles. O Bruno, também nessa linha, prefeito, pergunta o seguinte, né? É Bruno do Itaú, pergunta para o prefeito Adriano, em relação ao trânsito da Zona Sul, Florianópolis, Monte São Gercino, todos os dias congestionados, enfim, o que pode ser feito a curto prazo para melhorar essa questão da mobilidade na Zona Sul? Olha, a curto prazo, a Zona Sul realmente ela tem um problema sério, porque é uma região que foi deixado lá atrás acontecer a urbanização sem o controle e sem a organização necessária. Quando a gente olha o mapa de cima da região sul, as ruas elas não são paralelas umas às outras. Elas são praticamente um emaranhado de ruas. Então você não consegue fazer um binário, você não consegue fazer alargamento de ruas, né? Então a Zona Sul ela tem um problema sério.
com certeza a ponte Joinville, né, que já está em construção, a ponte Anêmonas, que está em licitação, são projetos que vão minimizar muito essa situação. Também estamos desenhando uma nova via, né, um pouquinho mais a leste da Zona Sul, que também vai ajudar a fluir esse trânsito todo. Então a Monsenhor Gercino e a Florianópolis vão parar de ser a única alternativa para as pessoas acessarem, né, os bairros ali da região sudeste. Então essa é uma situação que já está desenhada, está sendo feito as transformações para fazer a mudança. Uma mudança que seria um pouco mais simples, né, é a transformação da Monsenhor Gercino e a Florianópolis no binário, né? Agora, esta audiência pública foi feita pela Câmara de Vereadores, né? Muitas pessoas se colocaram contra. Outra situação também, a Câmara de Vereadores colocou várias óbices para fazerem essa obra, né, exigindo calçadas todas novas da Monsenhor Gercino, né, exigindo calçadas novas na Rua Florianópolis, né. Então nós estamos orçando esta obra para fazer essa transformação do binário. Né. Já estima-se mais de 100 milhões de reais para requalificar a Monsenhor Gercino, porque ela é a rua mais comprida em área urbana que nós temos. Né. Então não tem solução muito fácil, tem soluções, mas que vão exigir muito investimento da prefeitura, e investimentos como pontes já estão sendo realizados. O Augusto, prefeito, quando vai terminar a Autocar Delfio? Alguma previsão? O que a gente pode falar para o ouvinte, o Augusto questionando aqui? A Autocar nós dividimos, em virtude de dinheiro, nós dividimos ela em 4 etapas. Então a primeira etapa e a segunda etapa estão prontas, né, que é o que nós vimos ali duplicado. A terceira etapa, que eu julgo que é a mais importante, ela faz uma grande rotatória no entroncamento da Autocar Delfio com a Marquês de Olinda. E justamente nós não liberamos o trânsito normalmente para a duplicação, porque hoje os desvios que nós fizemos está funcionando mais do que eu deixar o sinaleiro funcionando nesse entroncamento. Então, né, nós vamos ter a Autocar Delfio em um funcionamento muito melhor quando a obra da rotatória acontecer. A obra da rotatória está praticamente pronta, o projeto. As desapropriações estão em fase final de acontecerem, e ano que vem, então, a gente vai licitar essa obra e aí dar ordem de serviço. Né? Então ela tem que ser por etapas, justamente pela dificuldade das desapropriações e o custo também da obra, já que nós não temos mais o Plano 1000, que era um projeto do governo do estado, que ia bancar 604 milhões a fundo perdido para o município, né? E o atual governo cortou, né, o Plano 1000, então a prefeitura teve que voltar a fazer, né, as obras com recursos de emendas ou recursos próprios. Tem pergunta do ouvinte participando com a gente, vamos ver o que o ouvinte está questionando também. Estamos ouvindo hoje, recebendo aqui o prefeito Adriano Silva por um bate-papo sobre os temas aqui da nossa cidade. Marcos, o vereador falar uma coisa, mas a gente pode falar como um morador da região Anitta, Bucarém, essa região ali do Floresta. Esse sistema de abordagem, ele não está resolvendo nada. E não é de hoje, faz bastante tempo. E agora a prefeitura resolveu isso. Existe projeto de alguns vereadores de oposição que estão parados na Comissão de Justiça lá desde o ano passado. Por algum motivo, o responsável na comissão lá é um vereador do Novo que não libera, não quer, não tem interesse. E aí essa empresa aí fica ganhando dinheiro nas nossas custas. Bom, esse assunto a gente já Não, falou, deixa eu explicar. Calma lá, deixa eu explicar, porque tem uma narrativa aqui que ela não está correta. Né? Primeiro, a abordagem é um serviço da prefeitura para garantir que esta pessoa que está na rua, ela não vai morrer de fome, não vai morrer de frio e que ela tem acesso à assistência social. A abordagem, ela não é um serviço de retirar as pessoas de forma involuntária da rua. A lei não permite isso. Né? Então, por que nós colocamos a abordagem 24 horas? Porque ao invés de você dar esmola e ao invés de você dar comida, você vai ligar para a abordagem e você vai voltar tranquilo para casa, sabendo que o que você tinha por fazer para essa pessoa, você faz. Né? Então, essa é a garantia da abordagem e tem funcionado. Né? Agora, é isso que eu digo, tem vereadores que fazem narrativas erradas, levando a população a entender de forma errada o sistema. A abordagem não é um sistema de recolher pessoas na rua. Tá? Ela nem pode fazer isso. Bom, ponto. Este projeto de lei
por este vereador apresentado está parado na Comissão de Justiça, e a Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores ela tem por prerrogativa analisar projetos que são constitucionais e inconstitucionais. E esse projeto deste vereador está completamente equivocado, está errado, é um texto errado e que o próprio Ministério Público já colocou a sua opinião dizendo que vai derrubar essa lei. Então, é um projeto para fazer essa situação com as pessoas, fazer de conta que está criando um projeto que vai solucionar, que é um projeto sabidamente errado por este vereador, para gerar uma narrativa e gerar na cabeça do joinvilense esse tipo de interpretação. Né? Nós, do Executivo, já mandamos um projeto de lei, né, para a Câmara de Vereadores correto daquilo que a Prefeitura pode fazer dentro das leis federais, e esse projeto está tramitando. Prefeito, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, ainda sobre a questão de política, né? Eleição, presidência da Câmara de Vereadores, posse ali dia 1º, depois tem já a reunião, enfim, para definir a presidência. Alguma possibilidade de novo ocupar essa posição na Câmara? Da presidência? Olha, a presidência ela tem sido bastante discutida na Câmara de Vereadores, existe um alinhamento muito grande, né? Muito provavelmente o próprio Diego Machado será reconduzido à presidência, né? E nós estamos aí então conversando, o Partido Novo tem apoiado também, afinal, né, tivemos uma coligação aí de sucesso na campanha, onde essa coligação nós tivemos 11 vereadores da base sendo conduzidos aí para a Câmara de Vereadores, sendo eleitos, né? E aí obviamente então que agora começam as negociações para que todos esses vereadores possam estar em comissões, possam ter a participação efetiva, né, dentro da Câmara de Vereadores. Nós estamos acompanhando de perto, mas lembrando que a Câmara de Vereadores é um poder independente, né, e que cabe também dentro da Câmara de Vereadores essas negociações. Prefeito, o morador, o ouvinte, né, continua se manifestando aqui, mas depois a gente encaminha, inclusive, as perguntas aqui para a sua assessoria. É claro que a maioria das perguntas aqui está relacionada à questão do trânsito também e desse tema, né, dos moradores em situação de rua, que é uma pauta que vai continuar, né, o próprio comitê, o grupo de trabalho, como o senhor bem já explicou, né, vai tratar desse assunto, e tomara que a gente tenha aí nos próximos meses, né, desdobramentos para que possam, de fato, trazer uma clareza, né, tanto para o morador, para o executivo, para o judiciário, que as leis sejam alteradas para que a gente tenha esse problema resolvido ou minimizado aí nos próximos meses. Um problema que não é só do Joinville, eu peço, né, para os joinvilenses não darem esmola, não alimentarem na rua, ligarem para a abordagem, porque aí a abordagem vai garantir a segurança dessas pessoas no sentido alimentar e tudo mais, e vai levar para o sistema que existe hoje, né? E lembrando também que quando você vê, né, narrativas aí de políticos, cobrem eles para cobrarem os políticos que têm o poder da mudança, que são deputados federais. Os deputados federais e senadores têm o poder de mudar no Congresso Nacional as leis e fazer com que as leis possam ser mais rígidas. Afinal, o Poder Executivo, o prefeito, ele só pode executar o que está na lei. E a Câmara de Vereadores não pode fazer uma lei, né, que seja mais restritiva do que uma lei federal. Então, o que cabe, principalmente a essas lideranças políticas que fazem narrativas em Joinville, irem fazer esta fala lá em Brasília. Usarem todo esse seu esforço lá em Brasília e cobrar os seus deputados. Afinal, o partido deles, né, tem quase 60 deputados federais e conseguiriam mudar, com certeza, né, essa lei que precisa ser alterada. Prefeito, obrigado por conversar com o ouvinte da PAN mais uma vez. Volte quando puder e quiser para a gente atualizar os temas aqui da nossa cidade. Bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, né? E já também fazer um convite, né, para que as pessoas vão curtir o Natal em praça, né? Ontem à noite bonito, eu estive lá, tá muito bonito. Esse ano nós temos música também nas praças, já dá todo um outro clima. As famílias estavam curtindo a pista de patinação no gelo, né? O carrossel, né? A roda gigante, enfim. Então aproveitar aí que o Natal está começando, né? E está começando em grande estilo e realmente as praças estão maravilhosas. Obrigado, prefeito. Boa sexta, até a próxima.